Bom dia, professor. Nós somos o grupo D e o tema do nosso trabalho é sobre influência de tratamentos térmicos na dureza do aço 4340. O nosso trabalho ele aborda algumas características do aço 4340 e a influência de tratamentos térmicos na dureza desse material. Eu vou falar um pouquinho sobre as condições do corpo de prova utilizados no tratamento térmico desse aço. Para a realização dos testes, foram utilizadas algumas normas e eu vou falar um pouco da norma STM8. O teste padrão é realizado para o corpo de prova do aço 4340. Segundo essa norma, tem alguns requisitos. Tem que ter uma geometria cilíndrica, o diâmetro da porção calibrado em 6 mm, as amostras elas têm que ser preparadas e hidratadas termicamente em estufa e são aquecidas em forno regulado na temperatura eutetoide do aço da liga, que é de 900 graus Celsius. Foi caracterizado perfis de dureza e microdureza por medições de macrodureza. Aqui é uma visualização em 3D da geometria do corpo de prova com as especificações segundo a norma. As normas da STM E3984 e a STM E35087 elas foram aplicadas nos corpos de prova que receberam um tratamento de recozimento para eliminar os efeitos de laminação. Elas também foram aquecidas em forno regulado na temperatura eutetoide, que é de 900 graus Celsius, só que elas foram mantidas por 2 horas nesse forno e permaneceram lá até serem resfriadas em temperatura ambiente. O primeiro lote de corpo de prova foi mantido na condição de recozido, enquanto os outros lotes foram submetidos a um tratamento térmico. Aqui é um esquema que representa os ciclos dos tratamentos térmicos que foram aplicados nos corpos de prova. Eles foram submetidos a 5 condições, que variava entre temperatura e tempo, e também o meio utilizado na têmpera, que era óleo e água. Também foram utilizadas as normas da STM E143 e a STM E18. A STM E143 foi realizada para aplicar os testes de torção, enquanto que na norma STM E18 foi realizada para medir a dureza. Em ambos os casos, os materiais foram submetidos a tratamentos térmicos sob diferentes parâmetros. E aqui embaixo tem uma figura também de um diagrama do corpo de prova que foi utilizado para poder fazer esses dois ensaios. Vou falar um pouco sobre os tratamentos térmicos, né? Como o próprio nome indica, eles vão utilizar da temperatura para gerar alguma mudança nas propriedades mecânicas do material. E como que isso ocorre? Isso ocorre através da variação da temperatura, do tempo de permanência, taxa de resfriamento do metal durante o processo. Cada uma dessas variáveis vai causar uma mudança na microestrutura do material, fazendo com que ele se comportem de maneira diferente no fim do processo. Um dos processos mais utilizados na indústria é a têmpera, e geralmente ela é seguida do revenimento. A têmpera consiste em pegar o material austenitizado e resfriá-lo rapidamente, podendo ser utilizado água, óleo, com ou sem agitação. No final desse processo, o metal apresentará alta dureza e alta fragilidade. Então, um meio de contornar esse problema da fragilidade é através do revenimento, que seria o aquecimento do material numa faixa de temperatura de 300 a 600 graus durante o período de tempo, com a finalidade de reduzir as tensões internas e, assim, recuperar uma parcela da ductilidade e diminuir essa fragilidade extrema do metal. Outros processos também muito utilizados são o recozimento e a normalização. Ambos apresentam uma taxa de resfriamento menor. O recozimento consiste no resfriamento do material ao forno, enquanto que a normalização utiliza o ar, podendo ele ser forçado ou não. Com isso, eles irão gerar materiais com maior ductilidade e menor dureza. A maioria dos trabalhos utilizados para esse estudo tiveram uma metodologia muito semelhante apresentada nesse gráfico. Alguns não apresentaram o recozimento, a normalização, mas a maioria deles teve água, óleo ou ar como meio de têmpera, seguidos de um revenimento. E a grande maioria deles teve variações no processo do revenimento, podendo ser a temperatura, o tempo de permanência e o meio de resfriamento final.
Além disso, também houve outro tipo de ciclo térmico para a liga 4340 que a gente pode observar nesse gráfico. Nesse caso, a gente está tratando da austêmpera, que consiste no resfriamento do material até uma faixa de temperatura onde ele é mantido por um tempo. E após isso, ele é resfriado em água ou óleo. Então, vou falar um pouco sobre a microestrutura do aço 4340, que pode possuir diferentes características dependendo do tipo de tratamento que foi feito. Aqui a gente tem um diagrama de temperatura e tempo em segundos para a transformação. Nele dá para notar que há várias microestruturas obtidas no aço 4340, depende de como é feito o seu resfriamento durante o tratamento térmico. Seja ele um resfriamento rápido, geralmente feito com água, moderado, que pode ser feito por um fluxo de ar, ou lento, que é dentro de um ambiente de um forno. Nesse diagrama, a gente pode ver as possíveis transformações que envolvem a decomposição da austenita. As setas contínuas representam a transformação que envolve difusão e as setas tracejadas onde não ocorre difusão. A austenita, que está lá no topo, é uma solução sólida de carbono no ferro gama, e não é possível obtê-la a temperatura ambiente, além de não possuir uma propriedade ferromagnética. Essa fase só é estável acima de 723 graus Celsius. Quando a austenita sofre um resfriamento lento, ela se transforma em perlita mais uma fase prototetóide. A perlita, que é formada por cementita e ferrita, ocorre abaixo de 723 graus Celsius nas ligas de ferro-carbono. Quando temos um resfriamento moderado, se tem a formação de bainita, que possui uma estrutura mais fina e são, em geral, mais resistentes e mais duras que os aços perlíticos. Quando se tem uma têmpera rápida, há a formação de martensita, sendo uma estrutura monofásica tetragonal de corpo centrado. Das microestruturas produzidas pela liga de aço, é a mais resistente, mais dura e, consequentemente, a mais frágil. Quando há formação de martensita, ocorre uma expansão volumétrica no metal. Para exemplificar, temos uma fotomicrografia do ácido 4340 no estado inicial. Ela consiste em martensita revenida devido à presença de agulhas de martensita. Ela é constituída de partículas de cementita. Já após a têmpera, há a presença de microestrutura martensítica caracterizada pela têmpera. As partes mais escuras são ripas de martensita, enquanto as partes mais claras são austenita retida. Então, pessoal, eu vou falar um pouco aqui sobre o ensaio de dureza que foi realizado no material e também o ensaio de tração. Porém, o foco do nosso trabalho aqui está apenas no ensaio de dureza do material. O aço aqui, nesse ponto que a gente está agora, já foi tratado termicamente de diferentes formas, né? Em temperaturas diferentes, tempo de permanência no forno diferente, meio de resfriamento diferente. Então, agora a gente vai partir para o ensaio de dureza. Esse aço liga que foi selecionado, né, uma curiosidade dele é que ele possui uma vasta aplicação, tanto na indústria automotiva, petrolífera, na construção naval, devido a essa capacidade que ele tem de suportar tensões dinâmicas. E para enriquecer um pouco o nosso trabalho, segundo o Webbit, o tratamento térmico possui alguns objetivos principais. No nosso caso aqui, o foco desse trabalho será apresentar o primeiro e o segundo, que é o aumento ou diminuição da dureza, e o aumento ou diminuição da resistência, né, da mecânica do material. Mas, assim, em geral, é importante se atentar, porque a melhoria de uma ou outra propriedade, ela acontece mediante ao prejuízo ou sacrifício de outra propriedade. Então, é necessário se atentar para a forma como você faz o tratamento térmico de maneira mais criteriosa para que isso não possa comprometer o seu. Então, um ensaio de dureza que foi realizado no primeiro trabalho selecionado, foi utilizado o corpo de prova, que foi especificado no início do trabalho, e a norma utilizada foi a STM 18, né, para determinar a dureza, a resistência à penetração do indento, né, a escala de dureza e a escala Roca, do aço 4340. E aqui estão algumas especificações da norma, né? O penetrador cônico, 120 graus, uma carga de 120 kgf, o tempo de duração de aproximadamente 15 segundos. Aqui tem alguns resultados que foram referentes a esse ensaio. O corpo de prova do aço 4340 que apresentou menor dureza foi o aço recozido. Né? Todos os aços foram tratados termicamente ou aquecidos a 850 graus. E a forma de resfriamento do aço recozido foi dentro do forno, que é uma forma de resfriamento lento. E então essa dureza mais baixa pode ser explicada porque nesse tipo de resfriamento
ele deixa a estrutura um pouco mais grosseira em relação ao normalizado, né? Isso pode justificar essa queda na dureza do material. O aço, como recebido, tem a maior dureza, né? Não foi aquecido nem tratado termicamente, e o aço recozido com a menor. Nesse segundo trabalho que a gente selecionou, foi realizado tratamento térmico em temperaturas um pouco próximas, tempo de duração do tratamento diferentes, só que não foi realizado o ensaio de dureza. Nesse trabalho foi realizado o ensaio de tração. Só que o limite de resistência à tração é uma propriedade que é proporcional à dureza do material. Então a gente pode concluir aqui que os materiais que apresentaram o maiores resistência serão os materiais que apresentarão as maiores durezas. Então a gente tem vários corpos de prova que foram aqui tratados em temperatura, o IT 370, esse número aqui é referente à temperatura do tratamento. Todos os aços foram aquecidos a 900 graus, e no caso desse primeiro aço aqui, abaixo do recozido, foi tratado a 370 graus durante 1 minuto. O segundo aço é a mesma temperatura, só com um tempo maior. O segundo aço é uma temperatura bem mais alta, um tempo diferente, resfriado em óleo. E os últimos 2 aços, mesma temperatura, só com tempo de tratamento diferente. Uma observação que a gente faz aqui é que, em relação a esses aços que foram tratados em temperaturas mais baixas e tempo de duração de permanência no forno mais baixo, né, o IT 370 com tempo 1 minuto e o IT 320, foram os aços que apresentaram os maiores limites de escoamento e os maiores limites de resistência à tração, né? Então, só que, como eu havia falado no início da apresentação, isso vai custar a ductilidade do material. Esses 2 aços, corpo de prova, são os que apresentam as menores ductilidade, né? A gente pode perceber isso pelo percentual de alongamento, são os que apresentam os menores alongamentos. Então, a gente observa que, com o menor tempo de permanência no forno, nessas temperaturas mais baixas, 320, 370 graus, elas não são suficientes para estabilizar uma parcela da austenita, que é suficiente para melhorar a ductilidade do material. Então, o tratamento térmico, mesmo sendo nas mesmas temperaturas, só que com tempo de permanência no forno maior, vai gerar uma redução no limite de escoamento e também uma redução no limite de resistência. Consequentemente, vai aumentar a ductilidade do material. No outro trabalho que também foi selecionado, foi realizado o ensaio de dureza e também o ensaio de tração, só que agora com tempo de tratamento diferente, né, 30 minutos, 1 hora e 1 hora e meia, e também temperaturas diferentes, um pouco próximas do anterior. Então foram tratados em 300 graus, 500 graus e 650 graus. Nesse trabalho aqui, a gente pôde observar que quanto menor a temperatura de tratamento e quanto menor também o tempo de duração do corpo de prova no forno, o material vai apresentar as maiores durezas. Então, para a temperatura de 300 graus e 30 minutos, o aço apresentou uma dureza de 43,6 HRC. No aço tratado com 90 minutos de permanência no forno e 650 graus, a dureza caiu drasticamente para 30,9, basicamente a menor valor aqui de dureza. No ensaio também de tração que foi realizado, a gente percebeu que quanto maior o tempo de duração no forno e quanto maior a temperatura, menor será a carga necessária para conseguir chegar na ruptura do material. Então, continuamos em concordância o maior limite de escoamento e limite de resistência, também maior dureza do material. E concluímos nesse trabalho que a dureza do aço 4340 ela é fortemente influenciada pela temperatura do tratamento térmico. Então, quanto mais alta for a temperatura do tratamento, menor será a dureza e, consequentemente, também menor a resistência do material. E que o alongamento e a ductilidade do material ela é fortemente influenciada principalmente pelo tempo de permanência no forno e pela temperatura da tampa. Então, algumas referências do trabalho. E é isso. Seguimos para as dúvidas.